O silêncio é uma das ferramentas mais temidas pela humanidade. Enquanto a maioria das pessoas acredita que o poder reside na eloquência, na capacidade de dominar um ambiente com argumentos infindáveis e frases de efeito, a verdade é que o barulho constante muitas vezes esconde uma fraqueza profunda e uma insegurança latente. Imagine um homem que, diante de uma crítica ácida ou de um olhar de julgamento em uma mesa de jantar, sente a necessidade imediata de preencher o ar com justificativas, explicações detalhadas e promessas de melhoria. Esse homem era Arthur. Ele vivia sob a ilusão de que, se pudesse explicar suas intenções com clareza suficiente, todos finalmente entenderiam seu valor e sua integridade. No entanto, o que Arthur não percebia era que, quanto mais ele falava, menos as pessoas realmente o ouviam. E cada palavra extra que saía de sua boca funcionava como uma gota de água em um copo de vinho caro, diluindo sua autoridade e sua presença até que não restasse nada além de um líquido insosso, transparente e sem qualquer força de impacto. A tendência de Arthur de explicar tudo não era apenas um hábito, era um erro comum que aflige quase todos nós em algum momento. Existe um desejo desesperado de sermos compreendidos, uma fome por validação que nos empurra para a armadilha de nos justificarmos excessivamente. Arthur acreditava que o excesso verbal era uma ponte para a conexão, mas era, na verdade, um muro que ele construía ao redor de si mesmo. No ambiente corporativo onde trabalhava, ele era visto como o funcionário que falava muito e dizia pouco. Seus colegas, percebendo essa vulnerabilidade, começaram a notar que Arthur entregava todas as suas cartas antes mesmo do jogo começar. Ele revelava suas dúvidas, seus processos e até suas inseguranças sob o pretexto de ser transparente. O resultado era a diluição sistemática de sua liderança. As pessoas paravam de prestar atenção em suas ideias porque sabiam que, se esperassem 5 minutos, ele mesmo acabaria por questionar a própria proposta em busca de aprovação. Essa necessidade de provar o próprio valor através de argumentos exaustivos é um cansaço que muitos espectadores conhecem bem. É aquela sensação de gritar em um vácuo, onde quanto mais alto você fala, mais longe as pessoas parecem estar. Arthur sentia esse esgotamento todos os dias ao chegar em casa. Ele tentava convencer sua família de suas ambições e de seus sacrifícios, mas suas palavras já não tinham peso. Elas flutuavam como poeira no ar da sala, ignoradas por aqueles que ele mais amava. O conflito central de sua vida atingiu o ápice quando uma traição silenciosa começou a ser tecida nos corredores de sua empresa. Um oponente estratégico, alguém que observava Arthur com a frieza de um predador, percebeu que as palavras do protagonista eram sua maior fraqueza. Esse adversário começou a distorcer frases ditas por Arthur em momentos de descontração, transformando confissões de incerteza em provas de incompetência técnica diante da diretoria. O momento da ruína verbal aconteceu em uma manhã de segunda-feira, em uma sala de reuniões de teto alto e luzes frias. Diante dos diretores, o oponente lançou uma acusação velada, questionando a capacidade de Arthur de gerir um novo e ambicioso projeto. E, em vez de respirar e permitir que a acusação vazia pairasse no ar, Arthur caiu na armadilha. Ele começou a se defender desesperadamente. Suas palavras atropelavam umas às outras enquanto ele tentava explicar por que o que o colega disse era uma interpretação errônea. Ele falou sobre seus anos de casa, sobre suas intenções puras e sobre os detalhes técnicos que ninguém havia perguntado. Quanto mais ele falava, mais parecia culpado. Sua voz, aguda pela ansiedade, preenchia a sala enquanto os diretores trocavam olhares de desaprovação. Ele parecia fraco, acuado e, acima de tudo, desesperado. Antes de continuarmos essa trajetória, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. Ao final daquela reunião, enquanto o silêncio dos outros o esmagava,
Arthur sentiu um gosto amargo na boca. Ele percebeu, ao ver o sorriso cínico de seu oponente, que cada frase que proferiu foi usada como prego em seu próprio caixão profissional. Sua voz, que ele acreditava ser seu escudo, havia se tornado a espada que o atravessava. Ele saiu daquela sala não apenas derrotado, mas com a clareza dolorosa de que sua estratégia de vida precisava mudar radicalmente. O barulho o havia levado ao abismo. Talvez o silêncio fosse a única corda capaz de retirá-lo de lá. Ele decidiu, naquele instante, que o Arthur que todos conheciam morreria ali, e que uma nova e enigmática versão de si mesmo começaria a emergir das sombras. Arthur retornou ao escritório na manhã seguinte, envolto em uma atmosfera que ninguém conseguia definir. E ele não era mais o homem que entrava pedindo desculpas com o olhar, ou que tentava ganhar a simpatia dos colegas com relatos detalhados de sua vida pessoal. Pela primeira vez, ele entendeu que o silêncio estratégico não é a ausência de comunicação, mas a forma mais refinada de controle. Ao cruzar o corredor, sentiu a urgência habitual de explicar o que ocorrera na reunião anterior, mas respirou fundo e engoliu as palavras. Onde antes havia um fluxo constante de justificativas, agora existia um vácuo deliberado. A reação de seus pares foi imediata, uma confusão mesclada com um desconforto crescente. As pessoas não sabiam como lidar com quem não lhes dava pistas sobre seu estado emocional. Essa nova postura começou a criar uma aura de mistério e respeito que ele nunca desfrutara. Arthur percebeu que, quando você fala pouco e as pessoas param de interromper, o silêncio possui uma gravidade própria, fazendo com que os outros esperem pelo que virá a seguir. Ele notou que a necessidade alheia de preencher o vazio era uma fraqueza que ele poderia observar. Em conversas casuais, ele apenas ouvia. Enquanto os outros se atropelavam para contar vantagens, Arthur apenas acenava, mantendo um olhar atento. Isso fazia com que seus colegas se sentissem ouvidos, mas também intimidados, pois não sabiam o que ele estava processando em sua mente silenciosa. A influência da filosofia estoica tornou-se seu alicerce. Arthur passou a ver a fala como um recurso escasso. Ele adotou o princípio de que a língua deve ser a última parte do corpo a se mover, e apenas quando a mente já filtrou a reatividade emocional. O controle sobre suas expressões e respiração deu a ele um domínio próprio que transparecia em sua postura. Ele não era mais um barco à deriva nos ventos das opiniões alheias. Ele era a própria âncora. A paz interna que essa prática proporcionava era revolucionária. Ao desistir da necessidade desesperada de ser validado pelo mundo externo, ele encontrou uma força que vinha de dentro, sólida e inabalável. A mudança de poder tornou-se evidente nas reuniões. O oponente de Arthur, o homem que arquitetara sua queda, parecia cada vez mais inquieto. Ele estava acostumado a lidar com um Arthur que reagia instantaneamente a cada provocação. Um homem que se defendia com tanto afinco que acabava se condenando sozinho. Agora, diante de um adversário que apenas observava, o antagonista perdia o seu norte. Em uma tarde de calor sufocante, durante a revisão de um relatório, o oponente tentou uma nova manobra, lançando uma crítica velada sobre a produtividade de Arthur. Em vez da resposta defensiva esperada, Arthur sustentou o olhar do outro por longos segundos, sem dizer uma única sílaba. O oponente, desestabilizado pelo vácuo, começou a se justificar sem ser solicitado, gaguejando e contradizendo-se diante dos supervisores. Quem muito se explica, entrega o pescoço. Arthur apenas segurava a lâmina da observação. Internamente, Arthur sentia uma serenidade inédita. A paz ao não participar de debates inúteis era o que mais irritava seu adversário. A tensão no ambiente de trabalho atingiu níveis críticos. O antagonista, percebendo que sua influência diminuía conforme o respeito por Arthur crescia, decidiu por uma medida drástica para forçar uma reação.
Ele sabia que todo homem tem um ponto de ruptura e estava determinado a encontrar o de Arthur diante de todos. Ele começou a espalhar rumores agressivos, tentando minar não apenas a competência de Arthur, mas sua integridade pessoal perante a equipe. O momento da verdade aconteceu na tarde de uma quinta-feira, em um evento no saguão principal. Com quase todos os funcionários presentes, o oponente deu um passo à frente. Com um tom de voz projetado para que todos ouvissem, lançou uma provocação final, baixa e humilhante. Ele trouxe à tona uma falha pessoal antiga do passado de Arthur, algo que deveria ser privado e sagrado. O insulto foi direto e carregado de um sarcasmo que cortava o ar. O refeitório mergulhou em um silêncio absoluto. Todos os olhos se voltaram para Arthur, cujas mãos estavam fechadas ao lado do corpo, e a expectativa era de uma explosão iminente, de um grito de raiva que finalmente traria o velho Arthur de volta ao jogo da lama. O silêncio agora não era mais uma ferramenta, era um campo de batalha, onde sua alma estava sendo testada sob o julgamento coletivo. O silêncio que se seguiu àquela ofensa cruel era quase palpável, como uma névoa espessa que envolvia cada pessoa presente no saguão da empresa. Arthur sentiu o impacto das palavras venenosas, a pontada de dor pela exposição de um segredo íntimo de seu passado. Mas, em vez de deixar que a indignação subisse ao rosto e traísse sua vulnerabilidade, ele optou por uma imobilidade absoluta. Ele não desviou o olhar, nem por um milésimo de segundo. Pelo contrário, mal fixou seus olhos nos do oponente com uma intensidade tão gélida que parecia atravessar a frágil fachada de confiança que o agressor tentava sustentar. Segundos se passaram, arrastando-se no tempo como se cada batida do coração de Arthur fosse um relógio marcando o fim de uma era de submissão. A multidão ao redor prendia a respiração, mergulhada em uma expectativa mórbida, esperando que Arthur explodisse em fúria ou que abandonasse o recinto derrotado pela vergonha. No entanto, sua expressão era como a superfície de um lago de águas paradas, imperturbável. Ele não piscou, não cerrou os dentes e não deu ao agressor o prazer de ver qualquer rastro de reatividade emocional. O silêncio, que o oponente planeara como o palco da humilhação final de Arthur, transformou-se subitamente em uma armadilha sufocante. O agressor, hoje que contava com um embate verbal para validar sua própria crueldade, viu-se diante de um vácuo de resposta que não conseguia controlar, sentindo o peso do julgamento alheio mudar de direção rapidamente. O vácuo deixado pela ausência de qualquer reação defensiva de Arthur tornou-se ensurdecedor, pressionando os tímpanos do oponente como uma força física. Desesperado para quebrar a tensão insuportável e retomar as rédeas da situação, o agressor começou a rir de forma nervosa, um som patético que ecoou pelas paredes do saguão. Ele tentou acrescentar detalhes ainda mais sórdidos à provocação original, ridicularizando a mudez de Arthur como se fosse covardia, mas, sem o contraponto da defesa, suas palavras soaram apenas vazias e desesperadas. Ele começou a tropeçar nos próprios argumentos, suando frio enquanto mencionava situações contraditórias que revelavam o esforço obsessivo que fizera para vasculhar a vida privada de um colega de trabalho. Sem que Arthur proferisse uma única sílaba de contra-ataque, a verdade emergiu das entranhas do discurso cada vez mais errático do agressor. Os colegas, que antes observavam a cena com uma curiosidade distanciada, agora trocavam olhares de profunda reprovação pelo homem que se debatia sozinho em um pântano de calúnias. Ficou claro para todos que ali não havia um debate de ideias, mas um ataque de caráter, motivado por uma inveja que consumia o antagonista por dentro. O oponente, percebendo que havia perdido totalmente o domínio da narrativa ao tentar preencher o silêncio de Arthur, acabou por confessar involuntariamente sua insegurança diante da nova postura inabalável do protagonista, perdendo o resto de dignidade que ainda possuía.
Arthur finalmente deu um passo calmo à frente. Ele não levantou a mão, nem alterou sua respiração rítmica. Apenas sustentou o olhar do adversário por mais um instante, permitindo que o peso da vergonha alheia terminasse o trabalho. Aquele momento de domínio absoluto foi sua maior vitória profissional e pessoal. Ele inclinou a cabeça levemente, num gesto de reconhecimento da derrota do outro, e continuou seu caminho com a espinha ereta, caminhando por entre a multidão que se abria em sinal de respeito. O prestígio que emanava dele era algo que nenhum discurso eloquente poderia ter construído. Ele vencera a guerra sem disparar um único projétil verbal, provando que quem possui controle sobre si, possui poder sobre o ambiente. A redenção não veio através de uma justificativa ruidosa, mas pela demonstração silenciosa de um caráter que se recusava a descer ao nível da mediocridade alheia. A partir daquela tarde, a dinâmica de poder no escritório e em seu círculo social mudou de forma definitiva. Ninguém mais ousava subestimar o homem que dominava a arte de calar quando o mundo exigia barulho. Arthur descobriu que o silêncio não é uma ausência de som, mas uma presença densa que protege a alma de ataques externos. Aprendeu que nem toda provocação merece a honra de uma resposta e que a melhor forma de desarmar um oponente é deixá-lo falar até que ele se enforque nas próprias mentiras e contradições. É essa estratégia da pausa consciente, é a ferramenta definitiva de influência para quem deseja retomar o controle da própria vida. Ao adotar o silêncio estratégico, você deixa de ser um passageiro das emoções alheias para se tornar o capitão de seu próprio destino. Deixe que o silêncio fale por você quando as palavras forem insuficientes ou quando a reatividade for uma armadilha de quem quer te ver cair. A verdadeira força não reside no volume da voz, mas na profundidade da convicção que não precisa de validação externa. O silêncio não é sinal de fraqueza, é a maior demonstração de força e estratégia que um ser humano pode exercer em um mundo ruidoso.